Professor HP. E aí, tudo bem com você? Professor Eric Paiva passando aqui só para explicar como é que vai ser esse curso que eu vou colocar aqui para vocês no meu canal do YouTube, né? É um curso que eu estava gravando lá no Gustavo Brígido de Administração Geral, então sempre que eu falar em Administração Geral, saiba que é porque eu estava gravando esse curso, mas essa parte introdutória serve para Administração Geral, serve para Gestão de Pessoas, Administração de Recursos Materiais, Administração Pública, tá lá nessas matérias, nem que seja de forma implícita. Então aproveite aí o curso, espero que você goste, até a próxima! E aí, tudo bem com você? Professor Eric Paiva com um curso de administração aqui, só o filé para você, certo? Administração do zero, eu chamo de administração do zero ao infinito. Por que ao infinito? Porque você vai sair daqui preparado para aprender qualquer outra coisa de administração. Você vai aprender tudo de administração geral, vai sair preparado para o seu concurso na parte de administração geral. Mas como a administração geral é base para todas as outras partes da administração, como gestão de pessoas, né? Administração pública, você vai estar preparado também para aprender essas outras matérias com essa base que eu vou dar para você aqui, uma base forte. Então vamos ver como é que vai ser o curso? Vamos agora, hein? Muslabu! Pronto, administração do zero ao infinito com o professor Eric Paiva. Aqui você tem o meu e-mail, caso você tenha dúvida, pode mandar para mim que eu respondo. Se quiser no direct que é mais rápido do Instagram, é só me seguir lá. Tá aqui meu Instagram também para você. Tá? Então, administração geral do zero ao infinito com o professor Eric Paiva a partir de agora. Metodologia. Professor, como é que vai ser a metodologia do curso? Vou explicar para você agora. Você vai ver o tanto de coisa que eu faço para você aprender isso aqui. Porque a minha intenção é que você aprenda mesmo que você não queira. Então vamos ver como vai ser a metodologia aqui comigo. A gente vai ter aulas expositivas e dialogadas. Dialogados, professor, eu vou falar com vocês aí e você me responda, viu? Você me responda porque quando você fala, você aprende. Quando você fala, você aprende. Então, eu vou conversar com você, vou perguntar e você responda daí. Oi, professor, você tá doido? Não, eu tô doido não. Você vai trabalhar comigo, vai interagir comigo, mesmo que seja virtualmente, e vai aprender. Se alguém passar e ver que você está falando sozinho, você diz, não, eu estou conversando com o professor aqui. E ele responde? Respondo. Vou responder para você. Então, converse comigo durante a aula. Nem que seja mentalmente, mas converse comigo para você aprender, interagir, tá bom? Resolução de questões. Sempre vou trazer questões aqui para a gente fazer. Exemplos lúdicos e dentro da realidade. Às vezes eu dou uns exemplos viagem, né, para você entender, estimular a sua imaginação e fazer você aprender a matéria. E dentro da realidade também, para que você veja a aplicação na prática, sempre que possível. Esquemas, eu sempre trabalho com esquemas, a minha cabeça só funciona com esquemas, então nossa aula vai ter muitos esquemas. Músicas, eu faço algumas musiquinhas sobre as matérias, né? E aí você vai interagir comigo aqui, vou disponibilizar para vocês as músicas. Poema, tem o poema da Missão, Visão e Valores, que eu vou trazer aqui também. Humor, vai ter o momento sorriso, de vez em quando. Eu vou soltar uma piada besta aqui, não espere piada boa não, uma piada ruim, piada besta, para tentar você fazer rir de tanto que ela é ruim, tá? Porque eu acho que quando você dá um sorriso, você dá uma alegrada, dá uma estimulada, dá uma ligada em você para continuar estudando. Humor, né, momento sorriso, ufologia, que é coisa de extraterrestre, tá? Que eu gosto muito, eu sempre dou algum exemplo de ufologia, dessas viagens de exemplo que eu dou. Referências a filmes e séries, a gente vai ter a aula de hoje, vai ser a aula Karate Kid, já você vai entender isso aqui. Referências de histórias infantis, vai ter a história dos 3 porquinhos e a análise SWOT, a matriz SWOT. Motivação, de vez em quando eu trago uma frase motivacional, reflita com o professor HP, para fazer você pensar aí comigo, né, e ficar mais motivado. Momento flashback, que eu vou fazer uma voz de rádio aqui, né, momento flashback, e aí a gente volta, eu vou explicar alguma coisa que a gente já estudou na aula anterior. E meditação. Eu tenho a meditação da aprovação no meu canal do YouTube. Eu posso deixar o link aqui para você ficar mais calmo quando for estudar, né? Dar uma relaxada ali, preparar sua cabeça para o conhecimento que vai adquirir e aí começa a estudar. Tá? São 6 minutinhos só. Eita, professor, tá aqui a meninazinha falando. Eita, professor, para que tudo isso, meu filho? Para você aprender mesmo que você não queira. Então, se você está assistindo essa aula aqui porque foi obrigado, seu pai lhe obrigou, sua mãe lhe obrigou, você vai aprender mesmo que você não queira, certo? Você pode até assistir de má vontade, mas a minha função aqui é fazer você aprender mesmo que não queira. É isso que eu quero. Então eu vou tratar você primeiro
como se você fosse um bebê, um nenenzinho aqui, ó. E depois você vai subindo, vai crescendo, vai tomar posse e depois vai entrar em exercício. Olha que coisa boa. Você vai começar como se fosse um neném. Eu vou devagarzinho pegando na sua mão e depois vou aprofundando a matéria, preparando você para as provas de concurso, para poder você tomar posse e entrar em exercício junto comigo aqui, certo? Quando você entrar em exercício, eu vou querer um abraço, que você venha, mande pelo menos um alô para mim aqui dizendo que passou. Ficar feliz da vida. Agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus, né, como sempre, por me proteger, me ajudar, e ao GB e a equipe aqui do Gustavo Brígido, a gravação desse curso aqui está me dando essa oportunidade. O que é que a gente vai estudar juntos? Conceitos iniciais, conceito de administração, organização enquanto objeto de estudo da administração, eficiência, eficácia e efetividade, níveis organizacionais, habilidades do administrador, conceitos importantes, organograma e fluxograma, para você poder diferenciar, tipos de autoridade Max Weber e papéis do administrador, ou papéis dos administradores. Isso na parte dos conceitos iniciais. Depois a gente vai ver as linhas gerais do processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle. Comece a se familiarizar com esses nomes aqui, são as funções administrativas, ó. Planejamento, organização, direção e controle. O nosso curso vai girar em torno delas. Aqui é linhas gerais, depois a gente vai aprofundar em cada uma dessas funções aqui, vendo todos os detalhes de cada uma delas. Mas não se preocupe que eu vou levar você para esse mundo, vou pegar na sua mão e você vai aprender tintim por tintim, aos poucos e aprofundando para você sair daqui preparado na parte de administração geral para a sua prova, para qualquer prova que você vá fazer e para também aprender as outras partes da administração, que é a gestão de pessoas, a administração pública, a gestão de materiais. Você vai ter uma base forte para acompanhar qualquer coisa que venha depois. Por isso que é do zero ao infinito. Você vai sair daqui, mas vai estar preparado para qualquer outra matéria de administração que você vai estudar. Aula 0 Karate Kid. Que é isso, professor? A gente vai aprender Karatê? Não, é porque aqui na aula 0, o que é que eu faço com vocês? Eu chamo essa aula aqui, essa primeira aula nossa, de aula 0. É a aula Karate Kid. Não sei se você já assistiu o filme Karate Kid. Tem o Daniel San, vou explicar aqui para você, se você não tiver assistido. Daniel San, que é um rapaz, que ele se muda, ele sai de uma cidade e chega em outra, e aí ele se apaixona, quando ele chega nessa outra cidade, por uma menina. Deixa que o namorado, o ex-namorado dessa menina, é campeão regional de Karatê lá, né, e mora na cidade lá. E aí de vez em quando ele leva umas peiazinhas, umas pisas, né? O ex-namorado dessa menina com a galera dele, pega o Daniel San e peia. Numa dessas situações, chegou o senhor Miyagi, que é um senhorzinho que já morava nessa cidade, meteu a sola nesse ex-namorado da menina e a sua turma todinha e salvou o Daniel San. Aí o Daniel pediu para o senhor Miyagi ensiná-lo karatê, né? Para ensinar para ele karatê. Aí o senhor Miyagi disse: não quero ensinar não. Ele insistiu até que o senhor Miyagi disse: vou ensinar. Então é o seguinte, você vai fazer tudo o que eu disser sem questionar. Vai obedecer bem direitinho sem questionar. Tá certo? Aí o Daniel San: tá certo. Então a gente vai fazer aqui pacto secreto. Eu falo, você obedece. Ok? Ok. Então vou fazer aqui a mesma coisa com você, né? Pacto, vamos fazer um pacto aqui. Eu vou falar agora, nessa aula de hoje, e você vai fazer aí. Tá? E aí depois que você fizer, assim como aconteceu com o Daniel San, você vai perceber que já estava aprendendo karatê. Ou karatê não, administração. O Daniel San, ele começou a pintar cerca, o senhor Miyagi botou ele para pintar cerca, então ele ficou lá pintando a cerca. Lixar o assoalho, ele foi lá, lixou o assoalho. Encerar os carros, ele foi lá e encerou os carros. E aí ele não sabia, mas nesse período ele estava aprendendo karatê. Só que ele pensou que estava sendo escravo. Então ele chegou para o senhor Miyagi e falou assim: não, o senhor não está me ensinando karatê não, o senhor queria era um escravo. Esse negócio aí de ficar pintando cerco, fazendo um monte de coisa, você queria era um escravo, não vou mais, vou embora. Aí o senhor Miyagi: opa, vem cá meu filho, Daniel San. Faça aí pintar a cerca. Aí o senhor Miyagi deu um soco, o Daniel, pintando a cerca, defendeu. Agora faça aí lixar o assoalho. O senhor Miyagi deu um chute, o Daniel San lixando o assoalho, defendeu. Então ele percebeu que ele estava aprendendo karatê sem perceber, fazendo aquilo que o senhor Miyagi estava mandando ele fazer. Da mesma forma você vai fazer agora. A partir de agora, eu sou o seu senhor Miyagi e você é meu Daniel San ou minha Daniela San, se for uma mulher, né, que está aí comigo.
Então você agora é o meu Danielson, Daniela San, e eu sou o seu Sr. Miyagi. Tudo que eu falar você vai fazer e depois você vai perceber que estava aprendendo administração sem perceber. Vamos ver como é que vai ser isso? Vem comigo aqui para o slide. Aula 0 Karate Kid. Faça tudo o que eu disser a partir de agora. Passo 1. Você vai colocar aí o que você quer. O que é que você quer? Exemplo, coloquei passar no concurso do TJCE para o cargo de técnico judiciário, área administrativa. Aí você coloca o seu, né? O que é que você quer. Quantas horas você pretende estudar por dia? Coloquei aqui 4 horas por dia. Você coloca aí a quantidade de horas que você tem disponível. Você agora vai listar 5 coisas que podem te ajudar a conseguir o que quer e 5 coisas que podem te atrapalhar. Como assim, professor? 5 coisas podem te ajudar. Eu tenho dinheiro para comprar um cursinho, eu tenho um local silencioso para estudar e por aí vai. 5 coisas que podem te atrapalhar. O lugar que eu estudo é barulhento, eu estou sem dinheiro para comprar material, cursinho, essas coisas. Então você vai listar aqui, certo? Se você quiser, você dá um pause aí, eu faço uma pose aqui de karatê, você responde e depois continua o vídeo. Isso aqui é importante você fazer, tá? Vamos juntos. Quais disciplinas estão no edital? Se já saiu o edital, você coloca aqui. Se não saiu, você se baseia no anterior e coloca. Quantas vagas? Aí, se tiver saído do edital, você coloca aqui a quantidade de vagas. Caso não tenha saído, pode deixar em branco ou colocar as vagas que teve no edital anterior. Como você avalia o seu nível em relação ao da concorrência? Se você está aqui numa aula introdutória, acredito que o seu nível no momento esteja um pouco abaixo do da concorrência, mas você vai nivelar e vai até ultrapassar, pelo menos na parte de administração geral, quando você finalizar esse curso aqui, certo? Então você coloca aqui também como você acha que está, se está abaixo, se está igual, se está superior. Quais são as disciplinas que você tem mais conhecimento? Anota aqui, português, raciocínio lógico, informática, você vai colocando aqui. Não se preocupe que isso vai fazer sentido daqui a pouco. Quais você tem menos conhecimento? Anota aqui abaixo. Quais são as mais importantes, aquelas específicas para o seu concurso? Você vai colocar, se for concurso, por exemplo, TJ, área administrativa, vai ser administração, direito administrativo, às vezes constitucional também. Até depois eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo mais na frente para você ver como é importante essa parte aqui das específicas, você dá prioridade. Agora você vai estabelecer como vai resolver aquilo que te atrapalha, mas pode ser solucionado por você e a partir de quando. Também vai colocar, definir como vai se adaptar e conviver com aquelas que te atrapalham, mas você não pode resolver. E a partir de quando também. Colocar como você vai resolver e como vai se adaptar caso você não consiga resolver. Agora você vai estabelecer horário, um horário de estudos, escolher as disciplinas que você vai estudar, atribuir um prazo para estudar os conteúdos, dividir as aulas, as videoaulas, os conteúdos dentro do seu horário de estudos, colocando parte do seu tempo para assistir aulas e outra para estudar. O que é que eu chamo de estudar? Ler livros, ler apostila, fazer exercícios, revisões. Você coloca uma parte para assistir às aulas, outra parte para fazer exercícios, revisões, ler, apostilas ou livros. 5. Definir o tempo adequado para o estudo que permite estudar o máximo possível sem perder a qualidade. Esse é um erro muito comum entre os concurseiros, principalmente os iniciantes. Você está começando a estudar agora e bota que vai estudar 5 horas por dia. Aí você vai, cansa e não rende. Aí acaba desistindo alguns, né? Porque é igual uma maratona. Se você vai começar a correr, você não vai correr logo direto 30 km, senão você vai se machucar, né? Se prejudicar a sua saúde. Você começa devagar e vai aumentando. Vai aumentando, quando você vê, você está correndo feito a gota serena, igual o Forrest Gump. Então, tome cuidado com isso. Você coloca a quantidade de horas, por enquanto, que você realmente consegue estudar. E aí depois você vai aumentando, porque você vai pegando os bizus, pegando a prática, né? E aí vai. Continua. 6. Colocar a quantidade de vídeos que você quer assistir por dia de uma forma que permita assistir todos até a data da prova, se já tiver edital aberto. Estabelecer mais tempo de estudo para as disciplinas que você sabe menos e para as específicas. Outro erro comum é que os concurseiros, alguns tendem a querer estudar só aquilo que ele sabe que ele gosta. Você tem que manter aquilo que você já é bom, você tem que continuar mantendo, fazendo exercícios e revisões, mas você tem que focar mais naquilo que você não sabe e nas específicas.
que é onde você tem que melhorar para poder aumentar o seu nível, né, em relação à concorrência. Então toma cuidado com isso aí também. Não estude só o que gosta. É bom estudar o que gosta de vez em quando intercalando para você também não ficar só fazendo o que não gosta, é meio chato. Mas intercale o que você gosta com as que você não gosta, que você precisa aprender. Essas você tem que aprender. Exemplo aqui, estabelecer horário de estudos. Eu coloquei de segunda a sexta, de 19 às 23. Finais de semana, você coloca um tempinho maior aqui, ó, de 14 às 17, de 19 às 22, né? Você vai escolher as disciplinas, coloquei administração, português, raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo, informática. Atribui um prazo para estudar os conteúdos. Eu coloquei finalizar em 6 meses, você coloca aí o tanto de tempo que você tem. E se já tiver saído do edital, você tem que colocar até 5 dias antes da prova. Eu coloquei aqui para você ter uma margenzinha nesses 5 dias, se for o caso, ficar revisando, fazendo simulados, fazendo exercício, fazendo, né, resolvendo questão. Então coloque isso aqui. 4, você vai dividir as aulas e tal. Aí tá tudo aqui organizadinho. Segunda, português, 3 vídeos, ler materiais, fazer exercícios e revisões. Terça, a mesma coisa. Sábado e domingo, mais tempo para as disciplinas que você sabe menos. Eu coloquei administração e AFO. Finalizamos o passo 1. Tá? O passo 1 a gente já finalizou. O passo 2 aqui é mais rápido. Já já isso vai fazer sentido e você vai gostar, você já vai ter aprendido. Então continua comigo. Firme e forte aqui. Passo 2. Você vai estruturar o local de estudos para que seja silencioso, confortável, tenha uma boa iluminação. Organizar sua mesa, computador, cadeira. Distribuir e alocar os materiais de estudo de uma forma que facilite o acesso, evitando a perda de tempo com a procura de livros, cadernos, canetas, etc. Isso aqui é importante, porque às vezes você coloca ali que vai estudar e aí você precisa da caneta. Cadê aquela caneta vermelha que eu dou destaque nas coisas importantes? Aí você pensa, tá lá na sala, vou lá buscar. Aí você vai para a sala, quando chega lá na sala, eu sou torcedor do Vasco, tá passando o jogo do Vasco, dá um exemplo aqui. Aí eu, caramba, vou assistir aqui para ter um pouquinho de raiva, só um pedacinho. Aí assisto o jogo todo. Então é importante você ter já as coisas ali no seu local de estudos, para que você não perca tempo procurando, né, e nem caia em distrações que podem surgir no caminho enquanto você vai procurar. Então toma cuidado com isso aí. Finalizamos o passo 2. Não disse que era mais curtinho? Passo 3 agora. Você precisa ter autodisciplina. O que é que significa isso? Você tem que comandar o seu próprio comportamento. Você tem que liderar o seu próprio comportamento. Ter autodisciplina. Eu coloquei que vou estudar de 1 às 4. Eu vou estudar de 1 às 4. Certo? Eu tenho o poder de influenciar o meu próprio comportamento. Autodisciplina. E agir conforme o estabelecido. Eu tendo autodisciplina, eu vou agir conforme eu estabeleci. Nos horários que eu coloquei que eu vou estudar, eu realmente irei estudar. Outra coisa importante, tenha fé em você. Está aqui do tamanho do mundo. Tenha fé em você. Se você não tiver fé, nem adianta estar assistindo essa aula. Se você estiver aqui obrigado, você vai aprender, mesmo que não queira, como eu falei, mas você está perdendo tempo se você não tiver fé em você. Se você não acredita, não tem condições de você chegar. Certo? É importante. Acreditar é o início. Se você não acredita, nem precisa assistir essa aula, nem gaste dinheiro com um cursinho. Acredite que é capaz. Acreditando em você, agindo conforme estabeleceu, você vai conseguir tudo o que deseja. Finalizamos passo 3, passo 4 agora. Último passo. Vem comigo. Você vai comparar, né, aqui quando você já estiver executando, você vai comparar aquilo que você estabeleceu que faria com o que realmente está conseguindo fazer. Vai avaliar se está aprendendo do jeito que você colocou. E vai corrigir possíveis desvios que você encontrar. Se verificar que não está acontecendo como você colocou, você vai corrigir desvios. Se necessário, você vai rever o que foi estabelecido. Vamos dizer que você colocou que estudaria 5 horas por dia. Viu que não estava conseguindo. Aí você, opa, tenho que corrigir isso aqui, vou colocar só 2 horas por dia, senão eu não vou render o necessário. Coloco aqui 5 horas, aprendo nas 2 primeiras horas, nas 3 últimas eu estou viajando, não estou aprendendo mais nada. Então, você vai lá e corrige. Finalizamos os 4 passos. Agora a verificação do aprendizado. Nesse caso aqui, o senhor Miyagi falou para o Daniel San fazer pintar cerca, deu soco, o Daniel San defendeu.
Faça agora lixar o carro. Dei um soco, Daniel San defendeu. Agora lixar a assoalho. Deu um chute, o Daniel San defendeu. E agora você vai ver comigo que você já aprendeu a administração só nesse negocinho aqui que a gente conversou. Vamos ver como é que foi? Da onde, professor, está ficando doido? Venha ver comigo aqui o que é que você já aprendeu. Conceitos que nós trabalhamos: objetivo e meta, plano de ação, eficiência e eficácia, autoeficácia, fatores críticos de sucesso, funções administrativas, ciclo administrativo, processo administrativo e análise SWOT. Da onde, professor? Você vai ver agora comigo aqui. No passo 1, quando você colocou lá o que você quer, você estava na função planejamento, estabelecendo um objetivo. Quando você colocou quantas horas você pretende estudar por dia, você estava na função planejamento, estabelecendo uma meta. A meta é uma quantidade em relação ao tempo, 4 horas por dia, 100 questões por mês. Planejamento ele já é um pouco mais abrangente, embora também seja específico, né? Passar no concurso do TJCE, eu coloquei. Então, na função planejamento, o que é que você vai fazer nela? Planejamento. Você estabelece objetivos, certo? Faz o diagnóstico da situação atual, como você está no momento, estabelece planos para alcançar esses objetivos. Planos ou estratégias. Continuando. Quando você listou 5 coisas que podem te ajudar a conseguir o que quer, você estava na função planejamento, na fase de diagnóstico. 5 coisas que você pode te atrapalhar também. Quais disciplinas estão no edital? Aí você continua na fase de planejamento, fazendo diagnóstico. O que é diagnóstico, professor? Quando você vai no médico, o que é que ele faz? Ele faz o diagnóstico da sua situação. Ele vê como você está, faz os exames e a partir disso ele estabelece o prognóstico, que são os planos ou estratégias para você melhorar. A partir de agora você tem que fazer isso, isso e aquilo. Então na função planejamento você faz o diagnóstico e uma das ferramentas utilizadas para isso é a análise SWOT ou análise fofa. As letras F são as variáveis internas, forças e fraquezas. E as letras O e A são as oportunidades e ameaças que estão no ambiente externo. Não se preocupe que isso aqui a gente vai ver com mais calma. Então, se está no ambiente externo e te ajuda, é uma oportunidade. Se está no ambiente externo e te atrapalha, é uma ameaça. Se está no ambiente interno e te ajuda, é uma força. Se está no ambiente interno e te atrapalha, é uma fraqueza. Então, quando você está aqui vendo quais disciplinas estão no edital, você está fazendo uma análise do ambiente externo. Você não tem poder sobre quais disciplinas virão no edital, né? Quantas vagas vai ter, você também não tem poder. E como está a sua concorrência, você também não tem poder. São variáveis externas. Quais são as disciplinas que você tem mais conhecimento? Agora é a análise SWOT ou FOFA nas variáveis internas. As que você tem mais conhecimento são as suas forças, as que você tem menos conhecimento são as suas fraquezas. Quais são as mais importantes e específicas para o seu concurso? São os fatores críticos de sucesso. Fatores críticos de sucesso são aqueles mais importantes para que você atinja o seu objetivo. Eu fiz até um concurso do TJ uma vez que eu errei logo num específico que valia 9 pontos. Como assim, professor? Tinha lá que valia 3 e em outra parte do edital dizia que multiplicava por 3. Todos os cursinhos acharam que era só 3 pontos que valia, mas era 3 vezes 3, 9. Quando eu fui passar para o gabarito, passei errado e aí perdi 9 pontos e acabei ficando em 11º, eram 5 vagas. Se eu tivesse acertado essa questão, eu estava dentro das 5. Mas não se preocupe não, que eu estou feliz da vida, passei em outro, estou aqui feliz, continuando dando aula, que é o que eu amo fazer. Vamos juntos, continuando. Então, fatores críticos de sucesso. Estabelecer como vai resolver. Aí você está no prognóstico agora fazendo um plano de ação. A partir de quando você vai fazer, as ações que você vai fazer para poder atingir o objetivo. Plano de ação também no planejamento, função planejamento. Também na função planejamento no plano de ação é que você vai estabelecer tudo isso aqui que a gente conversou. Você está fazendo seu plano de estudos, o seu cronograma de estudos. É um plano de ação. Passo 2. Estruturar o local de estudos. Quando você estrutura, aloca os recursos, organiza a empresa, monta a estrutura organizacional, você está na função organização. Certo? Então a gente tem a função planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, organização, direção e controle. Quando consideradas isoladamente, são as funções administrativas. Quando consideradas como um ciclo, onde primeiro eu planejo, depois eu organizo, depois eu dirijo, depois eu controlo, depois volto ao planejamento, é o ciclo administrativo.
Quando considerados como um todo integrado e interdependente, onde uma depende da outra e tudo acontece ao mesmo tempo, aí é o processo administrativo. A gente vai estudar isso com mais calma, não se preocupe, a partir da próxima aula. Então aqui na função organização você vai estruturar o seu local de estudos, vai montar a estrutura, vai distribuir os recursos, alocar os recursos. Passo 3, aí você já está na função direção, ter autodisciplina, você está liderando o seu próprio comportamento, influenciando o seu próprio comportamento. Na função direção você lida diretamente com pessoas, motivando, certo? Liderando, se comunicando com as pessoas. Acreditar que é capaz é o conceito de autoeficácia. Tem uma teoria, né, de motivação que diz que quando você acredita que você é capaz, você chega ao seu objetivo. É a teoria da autoeficácia. Então você também aprendeu o que é autoeficácia comigo. E quando você consegue tudo que você deseja, você atingiu o seu objetivo. Quando você atinge o objetivo, você é eficaz. Eficiente é quando você usa os recursos da maneira correta, segue um procedimento da maneira correta e você é eficiente. Quando você atinge o objetivo, meta, resultado, você é eficaz. Passo 4, o último. Comparar aquilo que você estabeleceu com o que está conseguindo fazer. Função controle. Você vai monitorar, verificar se tudo está acontecendo conforme você estabeleceu, certo? Na função controle. Então aqui você, na função controle, você vai verificar, como se fosse com a lupinha, avaliar se tudo está acontecendo conforme você planejou. Se não estiver, você vai fazer ações corretivas, como está aqui no slide. Ó. Avaliar se está aprendendo, corrigir desvios, rever o que foi estabelecido. Vai verificar se está tudo acontecendo como você planejou. Se não tiver, vai fazer ações corretivas, rever, corrigir desvios. Pronto, viu aí que a gente realmente trabalhou todos esses conceitos aqui que eu te falei. Trabalhamos. Aqui é um link de uma música ali do Karate Kid, de um vídeo que você pode assistir para se motivar. Deixei aqui para você, é só copiar, colar aí na sua, né, no seu navegador que vai dar certo. E para finalizar, reflita com o professor HP, que eu digo o seguinte para você. Esqueça o caminho do medo, siga o caminho do amor. O que é que você quer falar com isso, professor? O que é que você quer dizer com isso? Às vezes as pessoas dizem assim, vou fazer isso aqui na força do ódio. Na força do ódio você pode até fazer ali no curto prazo, né, conseguir fazer, mas no longo prazo isso vai te levar a um caminho muito bom não. Então use a força do amor. No meu trabalho, por exemplo, além de ser professor, também sou administrador, né, servidor público, na minha área de trabalho, no meu computador, tem a foto da minha filha no dia da minha posse, ela sentada no meu colo, eu assinando lá, né, termo de posse, e ela lá sentada no meu colo. Porque tem dia que a gente está meio assim, e aí quando você vê essa fotinha, você diz assim, ó, é por ela aqui. E aí você se motiva, se enche, né, de energia novamente e continua trabalhando direito. Então use a força do amor. Se você vai estudar para concurso, faça por amor a você, amor aos seus pais, né, amor ao seu filho, que isso lhe dá um gás, faz você melhorar. Aqui no meu material, por exemplo, esse bonequinho aqui foi minha filha que fez. Então ela está aqui comigo. Todos os bonequinhos que vocês viram aqui foi ela que fez. Então eu uso o amor que eu sinto pela minha filha também na minha aula, para que eu dê uma aula motivada e boa para você. Lembro dela, fico feliz da vida. Aqui a gente finaliza. Quando você passar, o que é que vai acontecer? Eu quero dar um abraço em você aqui, igual o senhor Miyagi deu um abraço no Daniel San, quando ele derrotou o namorado da menina lá na luta final. Então no seu concurso, quando você passar, eu vou estar com essa carinha aqui do senhor Miyagi, feliz da vida, e comemorando junto com você. Então espero que você tenha gostado. Obrigado, continue comigo que na próxima a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Até a próxima.